retornos de parceria. Vamos abrir em Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28, a partir do verso 1. Mateus capítulo 28, todos encontraram? Diz assim o texto da palavra do Senhor. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Vamos lá mais uma vez. Ele não está aqui. Ele como tinha dito. E de ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciavam aos discípulos. Verso de número 9. Eis que veio Jesus ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, ó Pai, dessa noite. Já cantamos, ó Pai, dessa noite, que o Santo Espírito de Deus és bem-vindo aqui, és bem-vindo em nossos corações. Santo Espírito, nós pedimos que o Senhor venha a trazer esta palavra, Pai, a comunicar, a revelar o coração de cada um nessa noite, Senhor. Eu sei, Pai, que aqui cabeças, mentes, preocupações diversas, mas que nessa hora, Pai, todo coração, toda alma esteja cativa a Ti, para, Senhor Deus, a explanação da Tua palavra. E assim, ó Deus, como dia ao Teu servo, o apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca, Senhor, seja me dada a palavra, para fazer notório o ministério do Evangelho. Traga nessa noite, Senhor Deus, força, traga nessa noite, Pai, graça, esperança ao Teu povo, porque o Senhor ressuscitou. E por isso, Pai, nós podemos crer. Fale conosco, assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. No ano passado, eu trouxe duas perspectivas da Páscoa. Na quinta-feira, eu havia falado sobre a Páscoa no Antigo Testamento. E no domingo a Páscoa Novo. E aí, no ano passado, eu falei primeiro na perspectiva de Jesus na ceia com os discípulos, mas hoje eu quero falar na perspectiva da ressurreição. Então nós temos aí 3 dias. O dia que a gente chama de paixão, a paixão de Jesus, a paixão de Cristo, sexta-feira da paixão, o sábado, que alguns chamam de sábado de aleluia, no domingo da ressurreição, como o nosso calendário nos coloca hoje. Mas para você entender a Páscoa, você que talvez ainda não conhece um pouco dessa história, desse termo, eu vou resumir para você. A Páscoa ela começa lá no Antigo Testamento, e em especial no Egito. Diz que o povo de Israel está preso, 400 anos cativos no Egito,
E dentro desses 400 anos, Deus havia um dia dito para Abraão que libertaria o seu povo da escravidão do Egito. Diz então que Deus mandou 10 pragas, e você já conhece a história de cor salteado das pragas. Mas na última e mais terrível praga, Deus disse assim para o povo de Israel: hoje vai ser o dia da libertação de vocês do Egito. Então segue a instrução para Moisés, e Moisés vai passar para todo Israel. Moisés é para você pegar cordeiros novos, sem mancha, sem doença, sem mágoa. Você vai cortar o pescoço desse cordeiro. Você vai pegar, coletar o sangue dele, e você vai pegar o sangue e vai passar no portal de cada casa, que a gente chama lá no Antigo Testamento de umbral, que eu chamo de portal. Então você vai passar o sangue no portal de cada casa, e à meia-noite o anjo do Senhor, o anjo da morte, vai passar, e toda casa que tiver o sangue do cordeiro, o anjo vai passar por cima. E ele diz que naquela noite, quando deu a meia-noite, diz que o anjo do Senhor saiu sobre o Egito. Diz que todo primogênito macho do Egito morreu, desde crianças aos animais. Mas quando o anjo do Senhor passou sobre a casa do povo judeu, do povo de Israel, e que havia a marca do sangue do cordeiro, diz que o anjo passava por cima. E essa palavra passar por cima, ou passar sobre, que quer dizer em hebraico pesar, vai ser traduzido para nós como Páscoa. E aí você fala: agora eu não entendi foi nada, porque eu estava achando que a Páscoa na cabeça da criança é um coelho, nada a ver. E eu pensei na Páscoa lá com Jesus. Então, pastor, me explica a ligação dessas coisas. Quando você percebe que no Antigo Testamento já estava se falando do sangue do cordeiro, era que Deus um dia iria propiciar, iria apresentar, iria oferecer o seu próprio filho para que o sangue dele, agora simbolizado como cordeiro, fosse derramado na cruz do Calvário. E diz que nesse dia da Páscoa eles estavam assando o cordeiro, a carne desse que foi tirado do sangue. Eles então diz que deveriam comer ervas amargas para lembrar do sofrimento do Egito, e também comer pão sem fermento, porque não deu tempo de crescer. Meia-noite deu-se aquela alvoroço, aquela gritaria do Egito, e Deus então fala para Moisés: é agora, sai todo mundo correndo do Egito. E diz que eles saem daquela carreta, já estava todo mundo pronto, organizado, mas diz que o pão não cresceu. As raízes amargas, eles comeram um pedaço daquele cordeiro. E a partir então de Êxodo, capítulo de número 11, capítulo 10, 11, 12, daí para frente até o Novo Testamento, a Páscoa vai ser comemorada como toda casa de um judeu. Toda casa de um judeu praticante ortodoxo ia ter que ter na Páscoa o cordeiro para lembrar do sacrifício, as raízes amargas para lembrar do tempo da escravidão, e também o pão sem fermento que eles tiveram que sair correndo. Aí quando nós chegamos lá no Novo Testamento, Jesus vai morrer que dia? No dia da Páscoa. Olha que interessante. E aí esses dias eu preguei em Várzea Grande, e eu dizia lá assim: irmãos, Deus não é besta não, tá? Besta somos nós. Por que é que Deus escolhe a Páscoa para Jesus morrer? Com tanto dia na história, Deus vai escolher o dia da Páscoa. E aí Jesus diz lá em Lucas, capítulo de número 22, ali pelo verso de número 10 para frente, Jesus vai dizer para os discípulos: vão para a cidade, vocês vão encontrar um homem passando com a garrafa de água, que lá chamava cântaro. Quando vocês encontrarem ele, diga para ele assim: onde está aquela sala grande, espaçosa, mobiliada, que você tem para oferecer para nós, Oscar? Quem disse para vocês? Ah, o meu Senhor disse: eu quero que você prepare essa sala que o nosso Senhor precisa. Diz que foram lá encontrar a sala, como o Senhor havia dito. Diz que estava tudo organizado, e eles prepararam então a Páscoa e a Santa Ceia. E diz que então naquele dia, no capítulo 22, Jesus disse assim: esta
é a Páscoa. Eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. O que é que tinha na Páscoa de Jesus e na Páscoa dos discípulos? Cordeiro assado, raiz amargas, pão sem fermento e vinho. E diz que naquele dia da Páscoa, Jesus vai instituir a Santa Ceia. E aí qual é o símbolo, qual é o significado? Jesus diz o seguinte: olha, vocês não vão fazer isso que eu vou fazer agora, senão só depois que eu estiver no reino de meu Pai. E aí Jesus vai falar o seguinte: então eu vou ensinar para vocês, fazer lembrança, fazer memória do que eu fiz, do que Deus fez lá no Antigo Testamento e que Deus Pai vai fazer agora no Novo. Todas as vezes que vocês comerem esse pão e comerem em memória de mim, vocês vão agradecer ao Pai. E esse pão vai simbolizar o meu corpo, que é moído por causa de vocês. E toda vez que vão beber esse cálice, lembrarão da minha memória, do meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E aí, João, no capítulo 1, vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, por que é que Jesus se tornou a nossa Páscoa? Porque se no Antigo Testamento nós precisamos de um cordeiro, de um carneiro, para que o sangue dele fosse derramado, para passar na porta da casa, no Novo Testamento o próprio Cristo vai ser esse cordeiro. O próprio Cristo vai simbolizar esse cordeiro que foi para a cruz, e foi sobre aquele sangue que nos libertou. É como se Deus Pai quisesse derramar ira sobre toda a terra. É como se Deus Pai, na sua ira contra o pecado, olhasse para a minha vida e para a tua, e com a sua ira ele falasse assim: eu vou exterminar essa humanidade caída, corrompida e desgraçada. Mas quando Deus Pai olhou de lá, ele viu o sangue do Cordeiro que foi derramado por causa de mim e por causa de você. Então, o que significa a Páscoa? Em primeiro lugar, libertação. Ela significa que o povo de Israel foi liberto da escravidão. Mas a Páscoa cristã também é libertação. O Senhor nos libertou do jugo do pecado e da morte. Não da morte física, mas da morte espiritual. Não sei se você percebe a ligação das coisas. Jesus estava querendo dizer, não sei se vocês percebem, mas o que aconteceu lá no Antigo Testamento não foi suficiente para resolver o problema dos homens. Agora está aqui o sacrifício perfeito. Está aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus então, com aquele ato de ir para a cruz do Calvário, derramar o seu sangue, nos garantiu vida e vida com abundância. E voltando aonde eu comecei aqui a falar, nós temos aí 3 dias. Primeira sexta-feira, a instituição da ceia, comer a Páscoa com os discípulos, o dia que vai ser anunciado o traidor, o dia da noite da paixão e o dia que Jesus vai logo ser preso, Pedro vai negar ele, e no sábado é um dia de angústia, um dia de tristeza. Jesus morreu, a esperança se foi, tudo está acabado, tudo está derrotado, abandonado. Mas no domingo de manhã, as mulheres vão lá no túmulo para saber como é que estava. E diz que quando elas chegam lá, diz que o túmulo, como na antiguidade eram feitos os túmulos nas rochas, tinha uma grande pedra no túmulo que havia tampado, a pedra estava rolada, estava para o lado. Quando elas viram aquilo, elas assustaram. Mateus, Marcos e Lucas vão narrar a mesma história. E disse que então naquele mesmo momento aparecem anjos do Senhor para elas com roupas resplandecentes. Aqui diz o anjo, mas em Lucas vai falar os anjos. Diz que naquela hora elas ficaram assustadas com aquilo. E o anjo disse para ela: eu não sei o que vocês vieram fazer aqui. Por que vocês estão buscando os vivos entre os mortos? Em outras palavras, o anjo está dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou.
Aí o anjo diz: vocês não estão lembrando do que ele dizia? Vocês não se recordam do que o Senhor falou? E aí, quando o anjo diz isso para elas, para Maria e Maria Madalena, em Marcos vai dizer aquela do qual o Senhor expeliu 7 demônios. E aí diz que nesse momento, ele diz assim: vão para Galiléia, diz aos discípulos dele que ele ressuscitou. E aí no verso 8 diz que apressadamente, tomadas de grande medo, correram para anunciar. E aí, irmãos, tem uma tese que as irmãs não vão brigar comigo, mas a pergunta que a gente faz é assim: por que que os anjos anunciaram primeiro para as mulheres que Jesus ressuscitou? Porque se contasse para os homens iam guardar segredo. Aí o anjo falou: não conta para ninguém. Brincadeira, me perdoe. Mas enfim, eu creio que as mulheres criam mais que os homens. Porque quando eles falam para elas que Jesus ressuscitou, diz que elas apressadamente vão. E quando elas vão apressadamente, lá em Lucas diz que eles encontraram com Pedro. E quando elas começam a relatar que Jesus havia sido ressurreto, o que é que Pedro diz? Você está louco. Pedro, você que era o cara que tinha que crer nisso tudo? Você que é o cara que sempre esteve com Jesus, era o primeiro da lista, não está crendo em nada. Mas essas mulheres creram. E elas foram anunciar que Jesus havia ressuscitado. E nesse dia, nesse domingo, do qual você deve ter tido uma bela refeição, do qual você deve ter comido muito chocolate, não tem nenhum pecado nisso. Mas o que é que a gente aprende no terceiro dia? Já que ano passado eu falei no primeiro. O que é que a gente aprende com essa história da ressurreição de Jesus? O que é que ela significou para essas mulheres? O que é que ela significou para os discípulos? Porque é tão importante Jesus ter ressuscitado. Paulo vai nos dizer: se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas ele ressuscitou. E a curiosidade dessa história, irmãos, é que eu e você, a gente tem a falsa sensação que era mais fácil ser crente naquela época. Você fala bem assim: ah, pastor, eu queria ser crente na época de Jesus. Se fosse naquela época eu ia crer. Eles não creram, irmãos. As mulheres chegaram e contaram: ele ressuscitou. Eles não creram. E aliás, Pedro ainda chama elas de louco. Por que é que eles não creram, irmãos? Porque eles ainda não tinham claro entendimento do que era a ressurreição. Porque até então, em toda a história, houve homens e mulheres de Deus, mas nenhum que ressuscitou. Nós tivemos Enoque, que andou com Deus e Deus tomou para si. Nós tivemos Elias, que teve uma visão de carros e cavalos de fogo, e aí ele foi levado aos céus. Nós tivemos Moisés, que possivelmente morreu na montanha, e aí lá em Judas vai dizer que o arcanjo Miguel contendeu com o corpo de Moisés. Mas em toda a história não há sequer menção de alguém que tenha ressuscitado, a não ser Eliseu. Quando está lá dentro da cova, o homem cai dentro da cova dele, ele volta e volta de novo. Ressuscitar no sentido aqui não de que houve mortos no Antigo Testamento que ressuscitaram, mas ressuscitar no sentido que alguém voltou ao Pai, alguém voltou à sua forma, alguém voltou à sua essência, e Jesus é esse que volta. E aí, o que é que mudou nisso? O que é que significa para a gente? Por que é que toda Páscoa tem que parar e a gente tem que de alguma forma refletir? O que é que eu aprendo? O que é que isso traz de novidade para a minha vida? Qual a implicação prática para você que amanhã vai acordar como eu e ter que ir atrás de pagar a conta? O que é que vai mudar para você que tem um monte de desafios até o meio do ano? O que é que muda para você que tem dificuldades imensas na
dificuldades em casa, tem dificuldades consigo mesmo, na sua alma, de aceitação, de pensamento, de dificuldades em relação à sua vida com Deus. O que é que muda se Jesus ressuscitou? E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa noite, sobre lições, sobre a Páscoa. O que nos traz, o que aprendemos com a Páscoa? Primeira lição que nós aprendemos, irmãos, com a Páscoa ou com a ressurreição, é que ela nos traz uma nova esperança. A Páscoa nos traz uma nova esperança. Olha o que diz o verso de número 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais. Se você ler Marcos, se você ler Lucas, as passagens correlatas desse texto, o anjo se apresenta diante dessas mulheres trazendo uma palavra de esperança, trazendo uma palavra de consolo, trazendo uma palavra de segurança, trazendo uma palavra de fé, dizendo para elas: não temas. O chão dessas mulheres, irmãos, havia se perdido. O amado da alma delas estava morto. A fé, a esperança, toda a história de Deus havia acabado. Elas não sabiam o que seria daqui para frente. E agora o que é que está passando na cabeça dessas mulheres? Será que nós cremos errado? Será que nós perdemos tempo? Será que a vida toda nós ficamos aqui correndo atrás de Jesus, servindo Jesus, e ele simplesmente morreu? Mas quando essas mulheres chegam, a primeira coisa, a primeira palavra que o anjo dirige a elas é: não temais. É como se ele estivesse querendo dizer para elas: tenha fé, tenha paciência, tenha esperança, tenha convicção de que algo está acontecendo e vocês não perderam o tempo de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós servimos a Deus e achamos que estamos perdendo o nosso tempo? Quantas vezes talvez você já deve ter servido a Deus e pensado: olha, parece que as coisas ficaram piores, parece que as coisas estão mais difíceis, eu acho que eu vou abandonar a Deus, eu acho que eu vou abandonar a fé, eu acho que eu vou abandonar a igreja, a comunhão, porque está muito difícil, porque tudo que eu esperava, tudo que eu imaginei não está dando certo. E aí Deus, ele vem com uma palavra para o meu e seu coração: não temais. Você não perdeu o seu tempo. Você nunca vai perder o seu tempo servindo ao Senhor. Louvado seja o nome. Você não perderá seu tempo. A história que você conhece de Deus narrada na Bíblia Sagrada não é perca de tempo. O problema é que eu e você, muitas vezes, nós achamos que a história sai do controle. Nós achamos que nossa história está perdida. Nós achamos que não teremos mais condições de resolver a nossa própria vida. E aí é nessa hora que Deus tem que chegar e dizer para nós: não temas, não temas, espere, fique firme, não desista, não desanima, porque Deus tem esperança para a minha e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 10, quando o próprio Cristo se apresenta para essas mulheres, no verso 10 diz assim: então Jesus lhe disse: não temais. A palavra do anjo e a palavra de Jesus foi uma palavra de esperança, foi uma palavra de encorajamento. Então a primeira lição, ou a primeira coisa que nós aprendemos com a Páscoa, é que a Páscoa nos traz uma nova esperança. Amanhã há um novo dia sendo preparado para mim e para você. Amanhã há novas oportunidades. Amanhã um dia todo de esperanças, de expectativas e de fé, para que eu e você continuemos
a caminhar na presença do Senhor nosso Deus. E é porque Ele vive, você pode crer na sua segunda-feira de amanhã, que o Senhor já vai estar preparando todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos com a Páscoa é que a Páscoa nos traz uma nova convicção. Versos 5 e 6 nos diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Verso 6: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. As mulheres, bem provável que elas devem ter ido ao túmulo para embalsamar Jesus. Passado aí uns 3 dias, elas vão passar em algum produto, algum unguento, porque como no caso de Lázaro, irmão de Marta e Maria, já cheirava mal depois de 3 dias, e ali é bem provável que tenha sido um túmulo provisório de Jesus. Então essas mulheres, eu acho que vão embalsamar ele, levar ele para um lugar de direito, lugar digno. Mas quando ela chega, diz que houve um terremoto. E aí diz assim: eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu. Dá-nos a entender que quando o anjo de Deus veio para a terra, diz que tremeu as estruturas da terra, fazendo que talvez essa pedra rolasse, ou por força divina, força espiritual, os próprios anjos tenham empurrado essa pedra, enfim, não sei. Mas elas chegam e vê ali aquela situação. Os guardas romanos que estão lá cuidando para que o corpo de Jesus não fosse roubado, diz que eles ficaram assombrados, espantados, porque, irmãos, todo mundo aqui diz que, todo mundo aqui não, né? Muita gente fala: pastor, eu já orei tanto para ver um anjo, né? Quem já fez essa oração aí? Quer ver anjo? Quem quer orar para ver um anjo? Ninguém? Só eu? Erga a mãozinha, não vou nem olhar. Você quer ver anjo, você fica preparado, porque o povo ficou com medo, gente. Imagine, você só consegue ver a pessoa igual aqui. De repente chega um ser todo de branco, resplandecente, que está ofuscando até o dia, está queimando seu olho, você vai ficar: oh, glória a Deus, vai sair correndo. Os guardas, gente, nós estamos falando aqui de cabra macho. Eles ficam apavorados, porque não sabem o que é isso. E aí essa mulher, mais corajosa que esses homens aqui, ele se dirige a elas, porque o anjo sabe quem são essas mulheres. Ele sabe que elas foram buscar Jesus. E aí o anjo, ele diz para elas: olha, não temais, porque sei que busca Jesus sim crucificado. Só que ele não está aqui não. E para trazer para vocês segurança, eu quero dizer que ele não foi roubado, que os guardas não pegaram, não aconteceu nada. Ele ressuscitou. Você não lembra o que ele tinha dito? Você está lembrado que ele falou o tempo todo que ele ia ressuscitar? Mas eles não entenderam coisa alguma. Em todo o tempo, nos 3 evangelhos, quando Jesus está falando da ressurreição, eles não estão entendendo. E aí então o anjo vai e mostra, entra com elas e fala: vem ver, o túmulo está vazio, ele não está aqui mais, ele ressuscitou. O anjo gostaria nesse exato momento trazer para o coração dessas mulheres convicção, certeza, clareza. Elas deveriam crer de todo o coração de que Jesus ressuscitou. Ele não está mais aqui, não é porque alguém o levou ou porque alguém roubou o seu corpo, mas ele não está aqui por causa do poder de Deus. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Ele não está aqui porque ele não é como qualquer homem. Ele não está aqui porque agora ele está à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Páscoa nos traz, querido, uma nova convicção. A Páscoa nos traz a segurança de lembrarmos e pensarmos que Ele vive. Ele vive. Ele está vivo. Nosso Deus vive.
Só que muitas vezes eu e você nos relacionamos com Deus que parece que está morto. Nós relacionamos muitas vezes com Deus que parece que não tem poder. Nós relacionamos com Deus que parece que ainda está naquele túmulo. E esses anjos, antes de pedirem para essas mulheres levarem a notícia, eles estão dizendo para ela: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Pastor, de que maneira eu me relaciono com Deus e parece que Ele está morto? Você trata Deus como morto quando você coloca alguma coisa nas mãos de Deus e depois você tira das mãos dele, imaginando que você tem a capacidade de resolver aquilo que só Jesus pode resolver. Quando eu entendo que Ele ressuscitou, eu entendo que Ele é poderoso, eu entendo que o que Ele falou é verdade, eu entendo que Ele está no controle de todas as coisas. Eu entendo que Ele venceu o inferno e a morte. Eu entendo que não há motivo para apavorar. Eu entendo que não há motivo para eu ficar me descabelando. Não há motivo para eu ficar somente chorando. Mas há um motivo para eu crer que Jesus vive e eu posso crer no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Os anjos falaram: vem cá ver, entra aqui. Dá uma olhadinha. Ele ressuscitou. Como ele havia dito, lembra? Talvez elas nem lembram. Estão passadas dessa história. Lições sobre a Páscoa. A Páscoa nos traz uma nova proclamação. Versos 7 e 8 diz assim: e depois, o que está dizendo aí? Vamos lá, e depois? O pessoal não comeu comida hoje da Páscoa, está muito vago. Vamos lá, 1, 2, 3, e depois? Depressa. Dizei aos discípulos o que é para dizer? Ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. E o anjo disse: é igual eu estou dizendo, acredito na minha palavra. E aí no verso de número 8, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, agora tão assustadas, e de grande alegria. Olha que misto de sensações. Correram a fazer o quê? Anunciar a Jesus. Proclamar vem de uma palavra chamada querigma. Querigma não é simplesmente falar, mas falar algo a respeito de Deus. Uma coisa que a gente precisa aprender com a Páscoa é que ela nos traz o compromisso e o desejo de falar para os outros que Jesus ressuscitou. As redes sociais são uma bênção, mas as redes sociais é algo muito frio. Você pega lá um bannerzinho pronto de não sabe não sei quem, aí você faz uma lista de transmissão, e aí você manda para todo mundo, ou manda nos grupos lá, nos 10 grupos de família que você tem, cola em cada um, pronto, já dei feliz Páscoa para todo mundo, e tá beleza, não quero mais conversa. O que o anjo está dizendo para essas mulheres é algo diferente. Ide depressa. É necessário que vocês não percam tempo. É necessário que vocês tenham foco. É necessário que vocês vão logo para Galileia e digam aos outros. Tem mais gente que precisa saber do que vocês sabem. Tem mais pessoas que não conhecem a verdade que vocês conhecem agora. Tem outros que precisam conhecer o que vocês conhecem. O presbítero Alceni leu hoje Romanos 10, a partir do verso 14. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Um dia alguém falou de Jesus para você. Um dia alguém gastou tempo em oração pela sua vida. Um dia alguém jejuou por você. Um dia alguém fez visitas na sua casa, fez um acompanhamento, te ensinou da palavra, te ensinou da Bíblia, te emprestou livros, te emprestou Bíblia. Agora nós sabemos todas essas coisas, nós conhecemos a verdade e nós nos calamos por quê? Nós guardamos essa verdade por quê?
Você é grato por quem pregou para você ou não? Claro. Me ensinou, me apresentou Cristo. Eu tenho uma dívida de gratidão para essa pessoa. Mas o grande problema é que parece que nós descobrimos essa verdade e guardamos para nós. E com isso, querido, nada tem a ver que eu falar que você tem que ir lá em Xingu, não é isso não, tá? Não é isso não. Eu estou dizendo que você sabe, e que Deus possa estar ministrando no teu coração, que há pessoas pertinhas de você, com depressão, com crise, problema no casamento, problema nos filhos, e você sequer tem uma palavra para dizer que Ele ressuscitou, e Ele vive, e é poderoso para mudar a vida dessa pessoa, assim como Ele mudou a sua. Será que é tão difícil? Será que é tão complicado? Será que a gente é tão vergonhoso? Nós chegamos hoje de Gaúcha, aí, passando ali perto do posto, aí tinha uma turma de gente, nada contra quem torce, deixa de torcer, tá? Mas gente, estava uma caravana preparada para os últimos minutos de jogo, que alguém ia ganhar, não sei nem quem era. Né? Bandeira, camiseta e tal, e fogos e todo, e eles lá contando segundos para acabar o jogo, para sair vibrando na rua que o seu time ganhou. Sim ou não é? Mas a gente não consegue compartilhar o poder de Deus que tem na minha vida e na sua vida. Você não tem noção. Nós conversamos com o médico dessa cidade, e ele disse assim: você não tem noção do tanto de caso de tentativa de suicídio aqui em Campo Verde. Casos de tentativas e casos de pessoas que concluíram. Pessoas que às vezes estão do nosso lado. A gente consegue falar de time, a gente consegue falar do Bolsonaro, do Haddad, a gente consegue falar de tudo, menos que Ele ressuscitou. E o anjo diz então para elas: ide depressa, diga aos outros, tire eles dessa angústia. Lá há 11 homens numa crise, porque Jesus morreu e eles esqueceram que Jesus ia ressuscitar, e vocês devem ir lá falar para eles. Essas mulheres, irmãos, poderiam se calar. Não, vamos guardar segredo, vamos ficar entre a gente. Fiquem nós aí, né? Se eles quiserem, a gente foi lá, né? Procurar, eles não saíram do lugar, então vamos contar para ninguém. Vamos guardar para a gente essa palavra. Se eles quiserem, eles que vão atrás. Se ele quiser, a turma, eles que vão procurar, eles que vão orar. Não é Maria, não é Marta, né Madalena? E aí, o que a gente faz? Mas o anjo disse que era para guardar para eles. O anjo diz: vai depressa. E aí diz que elas estavam tomadas de medo e de grande alegria. Sabe aquela sensação que você não está acreditando? Tipo da Chiquinha assim, fala: me belisca, para ver se é verdade. Essas mulheres estão num medo, um misto de medo, de alegria, porque Jesus ressuscitou. A esperança delas não foi vã. É verdade o que Jesus disse. É verdade o que Jesus falou. Elas podem continuar crendo. O Jesus que elas serviram é verdadeiro, é poderoso e é Deus de milagres. Elas precisam continuar com essa convicção, mas essa convicção não pode ficar guardada no peito delas. Elas precisam falar, elas precisam levar que Jesus vive e Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fala: ide, vá, fale, faça, diga, proclame, anuncie. Mas falta-nos obedecermos, falta-nos criarmos coragem de dizer, ter uma palavra certa no momento certo, palavra de Deus, palavra de autoridade e unção para a vida de pessoas que podem estar ao meu e ao seu lado, precisando de
de uma palavra que Deus tem colocado ao seu e ao meu coração. Para finalizar, lições sobre a Páscoa. A Páscoa também nos ensina ou nos traz uma nova adoração. O verso de número 9 diz assim: eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais. Novamente, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Quando agora elas têm a prova viva de que Jesus ressuscitou, Jesus vive, e Ele mesmo se encontra com elas, é interessante que é Jesus que vem, é interessante que Jesus que encontra essas mulheres, é interessante que muitas vezes talvez eu e você está sem forças, muitas vezes talvez eu e você está sem ânimo, muitas vezes talvez nós estamos abatidos, sem forças de se nos arrumar no domingo e virmos para a casa do Senhor, e aí Ele vem ao encontro. Porque talvez se essas mulheres saíssem daqui sem ter visto Jesus, talvez elas entrariam em crise. Será que é verdade? Será que nós não estávamos sonhando? Será que não foi uma visão? Será que não foi alguma coisa na nossa cabeça? Mas o próprio Jesus vem no meio delas, e Ele cumprimenta elas: salve, tudo bem, como vocês estão? E quando elas veem Jesus, não lhe resta outra alternativa a não ser adorar ao Senhor. E a adoração dessa mulher, que é a adoração lá de Maria Madalena, que um dia entrou na casa de Pedro, de um dos discípulos, enfim, e se dobra aos pés de Jesus, derrama sobre ele um unguento precioso, e enxuga-lhe com os cabelos. Essas mulheres, não só Maria Madalena, mas elas se debruçam aos pés do Senhor, e elas começam a adorar. Eu fico pensando o que é que essas mulheres falaram para Jesus nessa hora. Quais foram as palavras que elas expressaram para Jesus nesse momento? Se Jesus queria nos desse uma experiência dessa, se Jesus nos desse uma experiência grandiosa dele mesmo se apresentar diante de nós, o que é que você diria para ele? O que é que você expressaria para ele? Se quando nós ouvimos um hino, como nós ouvimos hoje, dizendo que ele através do Santo Espírito é bem-vindo, dizendo que nós o amamos, dizendo que ele é importante através de um hino e da presença, imagine ele se apresentando diante de mim, de você. Essas mulheres, elas abaixaram a cabeça, pegaram os pés de Jesus e elas começam a adorar. E eu fico pensando qual era o teor dessa adoração, porque nós, vez por outra, falamos em adoração na igreja, que adoração não é só cantar, mas expressar também com palavras aquilo que se crê, que se entende e que se sente a respeito de Jesus. O que é que você diria para Jesus? Você teria palavras para dizer quanto Jesus tem feito por sua casa, quanto Jesus tem feito pelo seu trabalho, quanto Ele tem feito pela sua saúde, quanto Jesus tem te colocado de pé até aqui? Jesus se apresenta a essas mulheres, Jesus as consola e elas adoram o amado da alma delas. Essas mulheres, elas têm agora uma nova adoração. Por que nova, pastor? Elas não adoravam antes, sim, mas agora elas estão adorando a Jesus Cristo ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. A diferença agora é que lá atrás, há 3 dias atrás, elas adoraram ao Deus homem,
mas agora elas estavam orando. Aquele que venceu a própria morte está agora à direita de Deus e tem todo o poder. Mas a diferença dessas mulheres e nós, queridos, é que Jesus se apresentou a elas com o corpo glorificado. Mas para nós Ele nos prometeu, em João 14, como foi cantado hoje: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não se angustie, porque Deus Ele vai preparar lugar para mim e para você. Mas que enquanto isso não aconteça, Ele vai nos enviar o Espírito Santo Consolador. Nesse intervalo, antes que haja a consumação dos séculos, antes que nós nos encontremos finalmente com Ele, nós estaremos com a presença dEle. Talvez eu e você nunca teremos uma experiência gloriosa e maravilhosa como essas mulheres tiveram, mas nós temos a plena certeza e convicção de que o próprio Cristo nos disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. E dessa forma, querido, Ele está aqui. E dessa forma, querido, eu digo mais uma vez: Ele ressuscitou. E você sabendo nessa noite que Ele se faz presente aqui, o que você vai dizer para Ele? O que você vai cantar? O que é que você vai agradecer? O que é que você vai falar? Não peça nada nessa noite, querido, porque Ele mesmo disse lá atrás que Ele já sabe da minha e da sua necessidade. Ele já sabe que você tem conta para pagar. Ele já sabe que talvez você tenha aluguel, você tem uma parcela, você tem problemas de saúde, você tem dificuldades imensas e dificuldades diversas. Mas o que Deus está buscando de nós nessa noite é uma nova adoração, porque nós temos motivos de sobra, e os motivos são que Jesus ressuscitou, e desta forma nós podemos crer no amanhã. Você tem motivos para se levantar e para continuar lutando pela sua sobrevivência, enquanto Ele não nos busca, enquanto nós não estivermos com Ele. O Santo Espírito estará intercedendo por nós. E quando você não tiver nem palavras, quando você não conseguir nem falar, porque talvez as lágrimas venham tomar a sua oração, até nisso o Senhor pensou em mim e em você. Que aos Romanos capítulo 8, lá no verso 31, diz que o Espírito Santo, Ele vai interceder diante do Pai, e Ele vai traduzir até mesmo as nossas lágrimas em oração. E aí a pergunta que eu trago para nós para encerrar nessa noite: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão buscando um morto entre os vivos? Ele não está morto, querido, porque Ele ressuscitou. Vamos colocar de pé. Gostaria que nós cantássemos novamente a canção Santo Espírito. Senhor Jesus, através do Santo Espírito de Deus, nessa noite Ele se faz presente neste lugar. Nessa noite você tem a oportunidade, o privilégio de adorar, de dizer para Ele o quanto você o ama, de dizer para Ele quem é Ele para a sua vida, de dizer para Ele que sem Ele você não é nada, você não existirá, você não viverá. Essa Páscoa, querido, ela veio para nos trazer esperança. Não tem mais. Essa Páscoa veio para que você tenha convicção que Ele vive. Essa Páscoa veio para que você não guarde somente para você esta verdade, esta palavra, mas que você tenha discernimento e desejo de Deus de compartilhar com aqueles que precisam. Essa Páscoa veio nos trazer uma nova adoração. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Você vai adorar a Deus
Você vai se desligar deste momento lá de fora, se desligar dos problemas da segunda-feira, se desligar das dificuldades que você possa talvez estar encontrando, e você vai reservar esses minutinhos aqui para você adorá-lo, para você bendizê-lo, para você dizer a Ele